reação de Boudoir e redução de ferro. Nesta apresentação, trataremos deste diagrama, pressão parcial de CO versus temperatura, que apresenta os equilíbrios de ferro metálico e óxidos de ferro em função da pressão parcial do CO em uma mistura CO-CO2, no caso para uma pressão total de uma atmosfera, e a temperatura. Nós vamos ver como é obtido este diagrama. Inicialmente, a curva de Boudoir é obtida a partir da constante de equilíbrio. O equilíbrio é carbono mais CO2 em equilíbrio com 2CO, portanto, a constante de equilíbrio é a pressão do CO ao quadrado, já que o coeficiente estequiométrico do CO é 2, sobre a pressão do CO2. O carbono, a atividade do carbono é 1, ela apareceria embaixo e não está sendo representada. Bem, substituindo a pressão do CO2 por 1 menos a pressão do CO, a constante de equilíbrio fica a pressão do CO2 ao quadrado sobre 1 menos a pressão do CO, o que dá a equação de segundo grau mostrada abaixo, para a qual nós necessitamos o valor de K. A constante de equilíbrio tem um valor diferente a cada temperatura e pode ser obtida a partir do valor termodinâmico de ΔG0, variação de energia livre padrão, sobre RT. Assim, no quadro superior, nós apresentamos os valores de entalpia e de entropia para os três componentes, CO, CO2 e carbono, em joules por mol ou joules por mol por Kelvin. E à direita nós multiplicamos esses valores pelos coeficientes estequiométricos, 2, menos 1 e menos 1, e somando esses valores temos o ΔH para a reação em joules e em joules por Kelvin. Tendo essas duas constantes, nós podemos agora calcular o ΔG0 em função da temperatura. Na tabela à esquerda, para cada temperatura, nós calculamos o ΔG0. Aí nós podemos calcular o valor de K, que é o exponencial de menos ΔG0 sobre RT, e finalmente resolver a equação de segundo grau, obtendo o valor da pressão de CO para cada temperatura, pressão de equilíbrio. Isso é mostrado na figura do lado direito. A curva em azul é a pressão do CO e apenas como ilustração nós apresentamos a pressão do CO2, que é o seu complemento para a pressão de uma atmosfera. Qual é o significado desta curva? Se nós tivermos uma pressão de CO sobre a curva, isso significa que nós temos equilíbrio entre o carbono, o CO2 e o CO. Se tivermos uma pressão abaixo daquela de equilíbrio, nós teremos tendência da reação ocorrer para a direita, ou seja, a formação de CO até se atingir o equilíbrio. Ou, pelo contrário, se nós tivermos excesso de CO, o CO reagirá para formar CO2 e carbono até que a sua pressão baixe e se atinja novamente o equilíbrio. Agora vamos traçar gráficos semelhantes a este para as reações que envolvem os óxidos de ferro ou o ferro metálico. Inicialmente, FeO mais CO em equilíbrio com ferro mais CO2. Nós podemos usar o mesmo raciocínio. A pressão do CO2 será novamente 1 menos a pressão do CO, só que desta vez a constante de equilíbrio será dada por P de CO2. Agora o CO2 é um produto, então o P de CO2 fica no numerador, sobre a pressão de CO. Assim, nós vamos ter que a constante de equilíbrio é 1 menos P de CO sobre P de CO, e, portanto, P de CO, desta vez, vai ser 1 sobre 1 mais K, ao invés da equação de segundo grau do primeiro exemplo. Novamente, obtemos o K a partir de ΔG0, como mostrado no quadro da parte superior. Nós obtemos o ΔH0 e o ΔS0 e aplicamos na tabela à esquerda
para o cálculo do ΔG0 em função da temperatura. A partir dele, nós obtemos o K em função da temperatura e a pressão do CO, que é 1 sobre K mais 1, em função da temperatura, o que está mostrado no gráfico da direita na linha vermelha. E o P do CO2, novamente, está na linha tracejada. O significado é o mesmo do caso anterior, só que desta vez são duas substâncias envolvidas. Acima da curva é favorecida a reação para a direita, ou seja, a formação de ferro e CO2. Nós escrevemos apenas o ferro, porque este é o nosso interesse aqui. Abaixo da curva é a reação para a esquerda, a formação de FeO e CO. O mesmo pode ser feito agora para o equilíbrio entre Fe3O4 e FeO. Novamente, a constante de equilíbrio vai ser pressão do CO2 sobre pressão do CO, e assim a pressão do CO vai ser 1 sobre 1 mais K novamente. Nós calculamos o ΔH0 e o ΔS0, vão ser valores diferentes, evidentemente, e obtemos esta curva. Abaixo da curva é favorecida a reação para a esquerda, ou seja, a formação do Fe3O4 e CO, e para a direita, acima da curva, a formação de FeO e CO2. Finalmente, o último equilíbrio gasoso com óxidos seria entre Fe3O4 e ferro metálico. Novamente, a constante de equilíbrio é a pressão de CO2 sobre a pressão de CO. A pressão do CO vai ser 1 sobre 1 mais K. Então, com os valores de ΔH0 e ΔS0 calculados neste quadro, obtemos a seguinte curva. Abaixo da curva, temos o favorecimento da reação para a esquerda, que é a formação de Fe3O4 e CO. Acima da curva, ou seja, altas pressões de CO, temos o favorecimento da reação para a direita, formação de ferro metálico e CO2. Vamos então agrupar essas últimas três curvas, duas a duas. As três curvas estão mostradas no gráfico da direita. Nós vamos nos preocupar agora com as duas curvas que envolvem ferro, que estão do lado esquerdo. Em ambas, a formação do ferro fica acima da curva. Ou seja, agora na curva, no gráfico da direita, nós temos ferro estável acima da curva azul ou da curva verde. Então, é a região acima dessas duas curvas a partir do ponto de cruzamento entre elas. Para o FeO, nós fazemos a mesma coisa. Pegamos as duas curvas que envolvem FeO, que seriam aqui as curvas marrom e verde, e o FeO é favorável à direita de ambos. Assim, o campo do FeO fica delimitado por essas duas curvas à direita do cruzamento entre elas. O Fe3O4 pega a região que sobra, ou seja, a região à esquerda da curva marrom e abaixo da curva azul. Se nós pegarmos essas três conclusões, nós vemos o ferro acima das duas curvas, azul e verde, então mostrado no gráfico mais da esquerda. O FeO acima da marrom e abaixo da verde, forma esse campo à direita. E o Fe3O4 abaixo da azul e da marrom, forma este campo à esquerda embaixo. Então são estes os três campos dos óxidos e do ferro metálico, ao qual nós podemos sobrepor a curva de Boudoir, e assim nós podemos comparar esses dois equilíbrios. Ou seja, o equilíbrio entre óxidos e ferro, CO e CO2, e o equilíbrio entre carbono e CO e CO2. Se nós tivermos carbono, ferro e óxidos de ferro, o equilíbrio vai obedecer a alguma coisa entre o equilíbrio da linha tracejada vermelha
e os equilíbrios entre os sólidos que envolvem ferro. Os dados utilizados para esses gráficos são esses que estão aí apresentados. É interessante lembrar que eles são muito sensíveis, o gráfico é muito sensível a pequenas variações nesses valores. Então a gente precisa ser muito cuidadoso, inclusive com o número de casas decimais utilizados. Para as contas, nós utilizamos um pouquinho mais de casas decimais do que essas aí mostradas. Outra questão, eu havia dito que o Fe2O3 iria ser considerado. Ele está aí nesse gráfico, esse não fui eu que fiz, a referência está embaixo, e ele não apareceu no meu, porque o Fe2O3 ele fica instável, com um pouquinho de CO ele já fica instável. Então ele não aparece naquela escala. Neste gráfico, a escala é mudada na parte mais inferior, nós vemos que a pressão do CO vai de 0 até 6 vezes 10 a menos 5 naquele trecho, e depois a gente passa a ter a escala que nós utilizamos, de 0,1 em 0,1 atmosferas. Vamos ver agora uma possível aplicação deste diagrama para interpretar resultados que acontecem em um alto-forno. Relembrando, no alto-forno, o minério é carregado no topo do alto-forno, que é uma região razoavelmente fria e com CO2. Este minério, junto com o coque, vai descendo à medida que a parte de baixo do forno é esvaziada, com a retirada de ferro, e vai reagindo com o gás que está subindo. Esse gás que está subindo é resultado da injeção de oxigênio, fazendo uma combustão com o coque, que foi carregado por cima, mas só vai sofrer a combustão mais intensa embaixo. Mas ele vai estar procurando equilíbrio com os gases ao longo de toda a altura do forno. Então nós temos coque e minério o tempo todo em equilíbrio, procurando equilíbrio com esses gases. Nós pegamos o diagrama, damos uma rotação de 90 graus nele. Então as temperaturas mais baixas ficam em cima, mais altas embaixo. Em cima, percebemos que a concentração, a pressão parcial do CO em equilíbrio com o carbono é muito baixa para temperaturas baixas. Isso é mostrado pela curva tracejada. Isso é coerente com a realidade do forno. E no forno, isso foi resultado das várias reações de redução ocorridas. Então, no topo nós temos a parte mais oxidada, o Fe2O3 nem aparece, porque ele é reduzido em pressões muito baixas. Aparece Fe3O4. À medida que a temperatura aumenta mais para baixo, nós temos a curva de Boudoir cruzando FO. Então, é muito razoável que a gente tenha o equilíbrio com o carbono e com os óxidos sendo coerentes. E na parte mais baixa, nós temos o ferro metálico e uma alta pressão de CO. Para finalizar, eu trago um gráfico tirado também da internet, que tenta representar a procura de um equilíbrio com as duas possibilidades, ou seja, o equilíbrio do CO e CO2 com o carbono, que é o coque, e o equilíbrio com o sistema ferro-FO, ou seja, eu estaria pensando nas partes mais baixas do forno, temperaturas mais elevadas. A linha tracejada, fazendo um zigue-zague, tenta representar o fato de que o gás procura de vez em quando fazer equilíbrio com o coque, quando está próximo do coque, a região mais próxima, e equilíbrio com o ferro e o FO quando está próximo desses dois. Então ele fica fazendo um zigue-zague entre os dois, e neste zigue-zague ele vai favorecendo a redução do óxido de ferro.